Amém, meus irmãos? Desculpe tomar este tempinho. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. A partir do versículo de número 19. Atos, capítulo 11, verso de número 19. Os que acharam, digam: eu achei. Está escrito assim no texto sagrado: ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão, viajaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só a judeus. E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Então as notícias acerca destas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé para ele ir a Antioquia, o qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que, com propósito de coração, eles permanecessem no Senhor, porque ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso para buscar a Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram naquela igreja e ensinaram uma grande multidão, e os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Ontem nós falamos sobre igreja missionária, uma igreja além fronteiras. Hoje, nesta manhã, nestes minutos que nos restam, eu quero falar sobre o tema: as marcas de uma igreja que impactou o mundo. As marcas de uma igreja que impactou o mundo. O capítulo 11 de Atos é a continuação de alguns eventos que começaram a acontecer após uma grande perseguição ocasionada pela pregação de Estevão, um homem que Deus levantara na igreja primitiva para dar assistência ao ministério naquele período, a partir do capítulo 6, quando os líderes da igreja primitiva estão enxergando a necessidade de organizar melhor a igreja naquele tempo, pois agora os obreiros que cuidavam da palavra e da oração estão tendo que deixar a palavra e a oração para assistir às necessidades sociais das viúvas e dos órfãos. A demanda cresceu, porque a igreja cresce, a demanda cresce, os problemas também aumentam. E é bom que há problemas como resultado de crescimento de uma igreja local. O problema é quando a igreja não cresce, os problemas intensificam. Aí logo precisamos identificar aonde está a raiz do problema, para que esta igreja, ao invés de crescer em problema, continue crescendo na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que eles instituem ali em Atos 6 o ministério da diaconia. E dentre estes homens que foram elegidos pelo ministério da época, estava Estevão. E a Bíblia diz que Estevão é um homem cheio de fé e de autoridade, homem cheio do Espírito Santo. Estevão vai pregar aos judeus. Os judeus não aceitam a mensagem de Estevão ao ponto de apedrejá-lo. E Estevão morre.
apedrejado, mas diante de um momento muito extraordinário, enquanto para os judeus que apedrejavam Estevão, na mente deles diziam -1, os céus estão recebendo a glória a Deus, a pessoa de Estevão, que está sendo morto por uma boa causa, está sendo morto porque estava falando a respeito da salvação somente através da fé em Cristo Jesus. Estevão morre, mas antes de Estevão morrer, ele vê a glória de Deus. E o texto segue. Entra a pessoa do apóstolo Paulo, que até então Saulo, que perseguia também a igreja, e aliás, ele era um dos pivôs que estavam tramando aquelas perseguições. E pelo fato da perseguição se intensificar, a igreja foi se espalhando. E é interessante quando a igreja se espalha, porque está se cumprindo a palavra de ordem dada por Jesus aos primeiros cristãos. Quando Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia e se apresenta aos seus discípulos e apóstolos e às mulheres que serviam o seu ministério, estando com ele cerca de 40 dias. Jesus dá algumas instruções, e dentre as instruções que Jesus dá aos seus discípulos, apóstolos e às mulheres que cuidavam do seu ministério, uma das palavras foi: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome falarão em outras línguas, expulsarão os demônios, se beberem alguma coisa mortífera não nos fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aí a Bíblia diz que Jesus reúne os discípulos e diz: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E os discípulos saíram anunciando as boas novas de salvação, e o texto diz: e Jesus cooperava com eles. Oh glória, oh glória. Jesus coopera conosco ainda no século 21. Jesus coopera com os missionários que estão espalhados no Brasil e no mundo afora. Jesus só não coopera com quem não coopera com a obra. Mas se tem crente que tem predisposição a cooperar na obra de Deus, seja no trabalho local, através da sua oração, através da tua intercessão, seja no trabalho nas ruas, através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, ou seja, através da tua contribuição, você está sendo um cooperador da obra de Deus. E quem trabalha para Deus, Deus trabalha com ele. Oh glória. Você não está sozinho nesta tarefa, você não está sozinha nesta obra. Há um Deus que garante presença permanente com a igreja todos os dias. Quem disse foi Jesus, mas quem escreveu foi Mateus, no capítulo de número 28, verso 20. Oh glória. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação. Ele está aqui nesta manhã missionária. Oh glória. A Bíblia diz que então se cumpre esta ordem de Cristo, porque os discípulos estavam em Jerusalém, acomodados a pregar para os judeus, mas a palavra de Cristo é ide por todos os lugares, todas as regiões, geograficamente falando. Inclusive quando os discípulos questionam Jesus quando vai vir o tempo da restauração de Jerusalém, lá em Atos capítulo 1 versículo 5, Jesus repreende eles dizendo: não compete a vocês saber a respeito dos tempos e das estações, que o próprio Deus estabeleceu segundo a sua vontade. Aí Jesus dá uma palavra: mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até aos confins do mundo. Então a ordem de Jesus era para que a igreja avançasse, era para a igreja saísse do seu quadrado, mas a igreja não saiu. Mas havia uma palavra, e se tem uma coisa que Cristo vela, é por tua palavra.
Quem disse foi Jesus, mas quem escreveu foi Mateus. No capítulo 24, versículo 35, disse Jesus: passarão os céus, passarão também a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ó Deus poderoso, esta manhã é uma manhã onde Deus está dizendo para alguém: eu velo pela minha palavra para estar permanente na sua vida. A promessa que eu te fiz eu vou cumprir. Aquilo que eu disse em relação à igreja eu vou fazer, porque eu zelo, velo, cuido, sustento a minha palavra. E se você acredita nisso nesta manhã, a promessa de Deus está de pé. Então os discípulos não quiseram ir, mas se Jesus disse que eles iriam, inclusive, esta palavra ide no original, no termo grego, ela traz esse sentido, de que mesmo que vocês não quiserem, vocês irão. Eita, eita, tem gente que não quer fazer, mas acaba fazendo. Porque Paulo vai escrever a sua carta aos Romanos, ele vai dizer assim: ai de mim, se não pregar o evangelho. Por que, Paulo? Porque sobre mim está imposta esta obrigação. Ou você prega, meu irmão, ou você prega. Eita, Deus está falando com alguém que está lutando e relutando, dizendo: não vou, não faço. E Deus cria a situação e você acaba indo e fazendo. Por quê? A Bíblia diz que nós somos o barro e Jeová é o oleiro. O barro não manda no oleiro, o oleiro manda no barro, trabalha no barro. Então mesmo você não querendo fazer, acaba fazendo, porque Deus te dirige a fazer. Oh glória! Os discípulos: não vamos, não vão. E aqui eu quero aplicar algo para alguém. É melhor você ir com a ordem de Jesus voluntariamente, porque senão Jesus vai criar situações para te enviar. Eita, aleluia. Vocês não vão? Não. Saulo de Tarso se levanta, junto com alguns outros judeus, e começam a perseguir a igreja, a matar cristãos. Aí a igreja que estava com o freio de mão puxado, presbítero Eliel, quando começam a ver o sangue dos inocentes cair, eles dizem: nós não podemos ficar aqui. E eles se dispersaram. E eles foram cada um para as suas localidades. Agora capítulo 11. Enquanto alguns fugiram, Pedro e os principais líderes da igreja primitiva, Pedro foi para Jope. E a Bíblia diz que lá Deus dá uma visão para Pedro. E enquanto Pedro está tendo uma visão, Deus visita a casa de um homem chamado Cornélio, que era membro da corte italiana, um gentil, que diz o texto em Atos 10, que era um homem que temia a Deus, fazia orações e dava esmola aos pobres. E a Bíblia diz que Deus recebia o sacrifício daquele homem, mas aquele homem precisava ter um encontro com Jesus, porque não basta orar, não basta crer em Deus, não basta frequentar cultos, é necessário nascer de novo. E só nasce de novo quem tem um encontro verdadeiro com Jesus. Só nasce de novo quem reconhece quem é e quem Jesus é. Aí a Bíblia diz que Deus está dando uma visão para Pedro, e está falando com um homem que estava jejuando. Envia 3 homens. Resumindo aqui para a gente ganhar tempo, Pedro entende, Deus manda ele ir para uma localidade, e quando Pedro está indo, 3 homens vêm ao encontro de Pedro, e ouve a conversa. Pedro identifica que Deus estava naquele negócio, entra na casa de Cornélio, e a Bíblia nos diz que após Pedro pregar a palavra falando de Jesus, o Espírito Santo desceu naquela casa, encheu Cornélio, os homens que ouviam a palavra. Sabe por quê? Porque aonde tem Jesus e aonde tem palavra, o Espírito Santo tem liberdade de atuação. Vivemos em um período em que igrejas já não querem ouvir palavras, fazem shows,
querem profecias profetadas e revelamentos. E quando se fala a palavra de forma bíblica, de forma realmente pautada nos princípios da palavra, doutrinariamente falando, as pessoas não querem receber, porque estão acostumados a receber. Deus vai te dar vitória, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa. Mas aqui não, aqui tem palavra, aqui tem Jesus. E se tem palavra e tem Jesus, a liberdade de atuação do Espírito Santo. E amanhã é uma manhã propícia para que o Espírito de Deus te renove, te capacite, te revista de autoridade, para você continuar fazendo o que está fazendo para a glória de Deus e com excelência, e Deus tocar o coração das pessoas. É dentro deste contexto em que Pedro contempla com os teus olhos a manifestação da graça de Deus na casa de uma família de gentios, que quando Pedro agora volta para Jerusalém, os irmãos que estavam na Judéia vai questionar Pedro, dizendo: agora você também comunga com os incircuncisos? Agora você compactua com aqueles que não professam a mesma fé que nós? Aí Pedro olha para eles e Pedro dá o relato de tudo o que aconteceu. E os irmãos entendem e ficam maravilhados, dizendo: a graça então é para os gentios também? E é dentro deste contexto que lemos o versículo de número 19. E os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E é sobre esta igreja de Antioquia que eu quero rapidamente falar sobre as marcas de uma igreja que impactou o mundo. O livro de Atos apresenta para nós 3 cidades ou igrejas. Quando falamos cidade, é que identificamos a igreja na localidade onde ela está. 3 igrejas no livro de Atos exerceram grande influência missionária no primeiro século. Foram estas: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. Mas eu quero falar sobre 3 marcas, dando destaque à igreja de Antioquia. E a primeira marca de uma igreja que impactou o mundo é que esta igreja é uma igreja cujos membros eram parecidos com Jesus. Foi nesta cidade que ouviu-se pela primeira vez a pronúncia cristãos. Porque quem olhava do lado de fora para a igreja que estava do lado de dentro, eles identificavam que eram pessoas diferentes. Eles identificaram que eram pessoas que tinham uma semelhança muito profunda com o Jesus que eles pregavam. Conhecido de uma forma muito rápida pelo trabalho que o Espírito exerceu através da igreja primitiva. E eles olhavam para a igreja de Antioquia e diziam: esses são cristãos, eles falam diferente, o culto deles é diferente, o louvor deles é diferente. Quem aqui era católico? Deixa eu ver, tem alguém católico aqui? Tem alguém católico aqui? Alguém católico? Não tem ninguém? Quem aqui já foi católico? Eu também fui. Não fui aquele católico assíduo e praticante, mas o que me chamou a atenção nos meus primeiros contatos com uma igreja evangélica é que o que a gente sente aqui não sentia lá. É o que a gente presencia aqui não presencia, porque é diferente. A igreja cristã é uma igreja que se esforça a andar conforme Jesus andava.
João vai escrever na sua primeira epístola, no seu capítulo de número 2, versículo de número 6, dizendo: aquele que diz ser dele, deve andar como ele andou. Eita! Então não basta dizer sou cristão, sou crente, é necessário se comportar como tal. E o crente não é diferenciado por vestes, o crente é identificado pelo seu comportamento. As vestes é uma coisa secundária, apesar que vivemos um contexto em que, se nós não tomarmos o cuidado, perdemos a identidade com aquilo que nós nos vestimos. Eita! Pode falar? É manhã missionária. O cristão, ele é diferente. É diferente no trato, é diferente nos relacionamentos, é diferente nas atitudes, é diferente no seu comportamento, mas ele também é diferente no questão de vestir-se também, porque ele entende que a palavra de Deus diz que ele tem que se portar com pudor e com modéstias. Então ele pensa 10 vezes em se comportar na sociedade, para não fazer com que a sua identidade como cristão seja colocada em xeque. Então ele pensa o que ele vai falar, o que ele vai fazer, o trato que vai fazer, a resposta que vai dar. Oh, glória a Deus, está falando aqui nesta manhã. Ele se preocupa em ser sal na terra e também luz no mundo, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Que o Espírito de Deus, neste último tempo da igreja de Cristo na terra, incendeie o coração dos cristãos para que se preocupem para serem realmente sal na terra, é luz no mundo para para aqueles que estejam lá fora, olhem para nós e dizem: ali vai um cristão, ali vai alguém que serve ao Senhor, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. A igreja missionária que impactou e vai impactar o mundo é uma igreja que se parece com Jesus. Antioquia era a capital da Síria. Naquele tempo era a terceira maior cidade do mundo. O evangelho chegou lá e floresceu. E a história diz, conforme o texto que for lido dentro do seu contexto, de tal maneira que a igreja em Antioquia passou na frente da igreja de Jerusalém. Porque uma igreja que se acomoda, ela não está em movimento. Mas uma igreja que se movimenta, ela está em avanço. E por mais que se pregue e não veja resultado imediato, ela está em movimento. E a gente precisa entender uma verdade aqui. Deus trabalha à medida em que nós trabalhamos. Com base em Josué capítulo 1, versículo de número 8 e 9. Versículos 6, 7, 8 e 9. A palavra de Deus para Josué, que estava vivendo um momento de desânimo. A palavra de Deus para ele foi: tem de bom ânimo e se esforça, porque se você se esforçar, eu trabalho em teu favor. Então Deus trabalha em favor daqueles que trabalham para Ele. Eu vou repetir até você dar glória a Deus. Deus trabalha em favor daqueles que trabalham para Ele. Deus não vai trabalhar com crente acomodado, não. Com crente que deita na rede e canta o hino número 115 dizendo: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Não. Deus só vai atuar de forma sobrenatural na tua vida quando você arregaçar as mangas e fazer algo para Ele, seja pequeno, seja grande, mas pelo amor de Deus, sai do comodismo espiritual e faça alguma coisa para Deus. Avance. Aleluia. Avança, diga para a pessoa que está do teu lado: avança,
Se é no louvor, avança. Se é na música, avança. Se é na evangelização, avança. Se é no ministério da palavra, avança. Não dá mais tempo de ficar perdendo tempo. Avança, igreja missionária da última hora, porque Deus é com vocês. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro que quando me mudei do estado de São Paulo para o Paraná, eu estava na itinerância há 1 ano e 4 meses, pregando todos os finais de semana, pregando no meio da semana. E de repente surgiu um sentimento no meu coração, diante de umas profecias que surgiram, de que era chegado o nosso tempo, no município de Campinas, em oração, em consagração com a esposa, nós tomamos a decisão então, de que deveríamos nos mudar para o estado do Paraná. E eu me lembro que quando cheguei em 2014 no Paraná, itinerante gosta de pregar, como quem canta gosta de cantar, como quem gosta de dirigir culto, gosta de dirigir o culto, e assim sucessivamente. E eu cheguei em Apucarana achando que aqui o pastor vai me ver pregando, o pastor Daniel Ascioli vai me chamar, vai fazer uma agenda top, e a gente vai crescer aqui. Cheguei, alguns companheiros nos receberam, não tenho que reclamar. Pastor Daniel Ascioli me recebeu e fez por mim o que talvez não tenha feito por muitos obreiros na cidade de Apucarana, o que o ministério de Apucarana fez comigo e com a minha família. Só que não me chamavam para pregar. Um dia eu cheguei para minha esposa e disse: minha esposa, eu vou chamar o pastor no gabinete, eu vou pedir para ele fazer uma agenda para mim, dar uma oportunidade. Eu não aguento mais ficar sem pregar, só indo para o culto no domingo. E o meu pastor local estava me testando para conhecer o meu caráter, ver se realmente de fato eu era um obreiro, ainda que recomendado pela Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Campinas, São Paulo, presidida pelo nobre pastor Paulo Freire da Costa, filho do pastor José Wellington. Mas o pastor precisa adquirir a confiança. Eu me lembro que fiquei quase 5 meses sem pregar na igreja local, Assembleia de Deus João Paulo, até que o pastor me deu uma oportunidade, pastor Ednei Ascioli. Mas antes dessa oportunidade eu estava em oração, agoniado, dizendo: minha esposa, vamos voltar para Campinas, vamos voltar, lá é meu lugar, lá é minha terra. Aí a esposa olhou cheia de autoridade e disse: não, suporta, Deus está no controle de tudo. Foi quando eu fiz uma oração dizendo: Deus, o que o Senhor quer comigo? Deus falou comigo: você vai ficar esperando oportunidade para pregar em igreja? Olha o tamanho da cidade, das ruas, os ônibus, as praças. Foi quando em Apucarana, em 2014 mesmo, eu comecei a evangelizar o João Paulo. Eu fiz um propósito: eu vou evangelizar o bairro inteiro, sozinho, que se for necessário. Comecei eu e meu filho. Meu filho tinha 9 anos na época. Logo Deus despertou os adolescentes da congregação. Deus foi despertando a congregação que há mais de 2 anos não fazia trabalho de evangelização local. Foi quando nós começamos a pregar nas ruas de Apucarana, nos ônibus, nas praças. E sabe como eu pregava? Porque para quem não quer fazer, muitas desculpas ele tem. Mas para quem quer fazer, qualquer lugar é lugar, qualquer oportunidade é oportunidade. Eu comecei a pregar sem nada, microfone, sem som, dentro dos transportes públicos em Apucarana. E para a glória de Deus, aquilo foi inflamando o coração de outros irmãos. Hoje a gente tem jovens lá em uma congregação em Apucarana que uma vez no mês, no culto missionário, eles vão para o ônibus falar que Jesus salva, falar que Jesus cura, falar que Jesus liberta. Glória! Saia do comodismo em relação ao trabalho de missões. Pastor, eu já estou contribuindo. Desculpe a franqueza. Depois que criamos as contribuições, os irmãos se acomodam na contribuição. Se faz um evangelismo, só vai Pedro, Tiago e João. Alguém diz assim: mas eu já estou fazendo a minha parte. Mas Jesus quer usar você também.
Jesus quer usar os teus pés também. Jesus quer usar a tua boca também, oh glória. Jesus quer alcançar vidas através da tua vida. Quantos recebem esta palavra nesta manhã? E o que resultou deste trabalho em Apucarana, pastor Daniel Ascioli comprou um caminhão. Os irmãos que conhecem aqui sabem. Tem um caminhão lá, que foi investido mais de 100 mil reais na aparelhagem de som, para fazer o trabalho de missões nas ruas. Se você não quiser ir, Deus vai criar situações para que você vá. Eita! Eu vou repetir porque Deus está falando profundamente com alguém. Se você não quiser ir, Deus vai criar situações para que você vá. Às vezes é um problema com o filho, às vezes é um problema conjugal, às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema na empresa, no emprego, às vezes é um problema financeiro, porque Deus deu o livre-arbítrio, mas tem gente que Deus escolheu desde o ventre para a realização de uma obra específica. E não tente correr daquilo que Deus confiou para você. Se é para você fazer, faça, e verás os frutos do teu trabalho, e o nome do Senhor será glorificado. A igreja de Antioquia, ela superou a igreja de Jerusalém. Então a primeira marca de uma igreja que vai impactar o mundo é uma igreja que se parece com Jesus. A segunda marca é que a igreja de Antioquia era uma igreja que nasceu debaixo de grande perseguição. Você já ouviu aquele ditado? Que tudo que vem fácil é menos valorizado. Mas aquilo que você conquista com muito trabalho, com muita dificuldade, com muito sacrifício, você dá um valor maior. É assim com você também? Em relação ao reino de Deus não é diferente. Ontem eu falei sobre a situação que Jesus apresentou para Simão, dentro da casa de um fariseu, Lucas capítulo número 7. De dois servos que trabalhavam para o seu senhor, mas estavam devendo. Um devia menos e o outro devia mais. Aí o senhor perdoou a dívida de ambos. E quando Jesus narra este fato, ele pergunta para Simão: quem mais vai ser agradecido da dívida que foi perdoada? O que devia menos ou o que devia mais? Aí Simão responde: é claro que é o que devia mais. E Jesus disse: ok, disseste bem. Assim também aqueles, quanto mais pecados forem perdoados, mais amarão ao Senhor. Sabe quem são as pessoas que mais fazem voluntariamente a obra de Deus? Desculpe, nem sempre são aqueles que nascem na igreja, mas são aqueles que foram tirados de um lamaçal terrível do pecado. Você pode perceber, quando alguém se destaca dando glória a Deus mais forte, que ele é entusiasmado a fazer a obra de Deus, ele é animado, para ele não tem tempo ruim. Pode dar uma olhada no passado dessa pessoa, pode ter certeza que grande foi a obra que Deus fez na vida dele e na vida dela. Oh, glória ao nome do Senhor. Porque tudo que é gerado com dificuldade a gente valoriza mais. A igreja teve que passar por uma perseguição para se tornar o que foi. A igreja de Antioquia nasceu depois de uma forte perseguição, dificuldade, luta. Para mim estar aqui hoje, a minha mãe teve que sofrer, a minha mãe teve que chorar, a minha mãe teve que jejuar, a minha mãe teve que orar. E não foi uma hora não, não foi 2 semanas não, não foi 1 ano não, foi 8 anos. Jesus liberta o meu filho, transforma o meu filho, pagou o preço, e Jesus foi lá e me resgatou. Hoje eu estou dando aqui fruto para a glória de Deus. Há mais de 21 anos servindo ao Senhor.
sem nunca ter se desviado. E mamãe continua orando, porque tudo que é gerado com dificuldade tem mais valor. A igreja de Antioquia era uma igreja que nasceu debaixo de grande perseguição. Atos capítulo 8, versículo 1. A Bíblia diz que naquele tempo de amarga perseguição, exceto os apóstolos, todos foram despertos. Agora escute isso aqui. Porém os que foram dispersos, não saíram reclamando, lamentando, mas iam por toda a parte pregando a palavra de Deus. Porque crente é meio esquisito, é ou não é? Quanto mais difícil fica, mais animado ele fica para fazer as coisas para Deus. Quanto mais perseguição, mais ânimo, oh glória. Está difícil para você fazer a obra de Deus? Então receba ânimo da parte de Deus, porque você não está sozinho. A recompensa para o trabalho